Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa série de conversas com especialistas. Há muito tempo tenho vontade de trazer esse conteúdo de forma estruturada para vocês, compartilhando a experiência que adquiri ao longo da minha carreira em recursos humanos e agora como Job Hunter. O objetivo aqui é trazer profissionais das áreas ligadas à gestão de pessoas, à comunicação e ao mercado de trabalho para falarmos sobre fundamentos, novidades e tendências e saber lidar com as mudanças que temos visto no mundo corporativo. Hoje eu converso com a Thaís Lapola, que é especialista na área da língua inglesa, e eu convidei justamente para tirarmos algumas dúvidas quando os profissionais precisam fazer um currículo, entrevistas, mas nada melhor do que elas se apresentarem primeiro para depois começarmos a conversa. Bem-vinda, Thaís. Olá, Maria Emília, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com todo mundo, contando um pouquinho da minha história e da minha experiência, né? Bom, meu nome é Thaís, eu sou fundadora da Know-How, que existe há 16 anos. Eu basicamente uni o útil ao agradável. Eu tenho experiência desde os meus 16 anos dando aulas de inglês e eu trabalhei também no mercado corporativo. Quando eu resolvi fundar a Know-How, a ideia era fazer alguma coisa muito mais prática, focada para o executivo. Como eu tinha essa experiência dentro de uma empresa, eu sabia que um curso de 6, 7 anos não era o que eles buscavam. Então, eu comecei a oferecer cursos muito mais práticos e curtos para esses executivos conseguirem ter uma performance um pouco melhor dentro da empresa, enfim, e fui expandindo para a área de apresentações, para a área de vendas, de negociações, montagem de currículo em inglês, né, traduções e também preparatórios para entrevistas. Nossa, muito interessante, até porque hoje a gente costuma dizer que o inglês é um diferencial para a carreira do profissional, que abre muitas portas. Mas o importante é ele estar preparado para enfrentar todo o processo, inicialmente pelo currículo. Quais são as dicas que você dá para o profissional ter um currículo em inglês que realmente seja impactante para a pessoa que está lendo? Olha, o que eu sempre penso é que quem for ler aquele currículo não necessariamente vai ter muito tempo para isso. Então, aqueles currículos que têm 3, 4, 5 páginas contando a história inteira da sua vida, eles não são muito interessantes, eles não são muito práticos. Então, eu diria que ter um currículo mais assertivo possível, a escolha das palavras é muito importante. Existem os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora da tradução, né? Exemplo, usando actual ao invés de current, né? Existem alguns errinhos muito básicos que a gente tem que tomar cuidado. E o que eu diria assim como o português, para o inglês, tenha alguém que faça uma revisão desse seu currículo, porque às vezes uma segunda opinião ela é muito importante, né? Ela pode ser bem valiosa. Com certeza, sempre digo isso para eles, para os profissionais que estou assessorando, que quanto mais correto estiver, mais alinhado ao mercado, melhor para eles, porque muitas vezes a pessoa que está lendo domina o inglês e ela vendo esses pequenos erros, às vezes pode ser até que seja uma coisa que tire a pessoa do processo seletivo. Principalmente se a pessoa tiver que escrever, se tiver que fazer uma comunicação, muitas comunicações escritas, então é importante que tenha uma segunda opinião, né? Sim, com certeza. E eu sempre digo também, não sei se está correto ou não, queria ouvir sua opinião, que quando a gente vê o perfil da vaga em inglês, é importante preparar o currículo em inglês, né? E aí atualizar também com as palavras-chave, aquilo que o perfil da vaga está pedindo, né? O que você acha? Exatamente, exatamente. Uma vaga que pede um inglês, fluente, você já sabe que possivelmente você vai ser entrevistado por alguém em inglês. Então ter o seu currículo, mesmo que eles não peçam na hora, já ter o currículo pronto em inglês é essencial. E claro, vem toda depois a parte da preparação para essa entrevista em inglês, né. Sem dúvida. E até um passo antes da preparação, eu sempre digo, se você não tem certeza se o seu inglês está fluente ou avançado, intermediário, a melhor coisa é você procurar um professor para fazer um teste. Olha, uma das coisas que mais acontece comigo
é o candidato chegar para mim e falar assim: eu tenho uma entrevista na semana que vem, não falo inglês há 5 anos, me ajuda. Então, assim, é muito complicado, porque falar inglês não é a mesma coisa que andar de bicicleta. Não é que você, depois de 10 anos, vai dar 3 pedaladas e vai conseguir, já vai lembrar de tudo. Não é assim. É muito importante. Eu acho que, assim como você colocou no começo da entrevista, hoje em dia, o inglês, ele é um diferencial e talvez ele nem seja mais um diferencial, ele já seja uma exigência, né? Então, Verdade. assim, não dá para a gente esperar o momento de ter uma entrevista em inglês para falar, nossa, agora eu quero me preparar. Às vezes o candidato, ele não usa o inglês para o trabalho hoje, então ele não vê necessidade de continuar com aulas, de estar sempre praticando, mas aí, eventualmente, ele quer mudar de carreira, ou quer mudar de posição, enfim, e aí precisa do inglês e ele não vai ter. Então, assim, o conselho principal é: não deixe de estudar nunca, porque se você tiver que se preparar para uma entrevista e não tá praticando, vai ser muito mais difícil. Então, assim, não pare de fazer aulas, é muito importante. Essa é uma dica muito preciosa, né? Até porque é importantíssimo ele estar aquecido para falar e para fazer essa entrevista. Não dá para Nossa, com esperar certeza. na véspera e falar assim, nossa, amanhã eu tenho uma entrevista, ou então aquelas desculpas que quando a pessoa chega na entrevista fala, olha, faz tempo que eu não falo inglês, mas eu estudei, começa a contar histórias para o selecionador, para o headhunter. Uhum. Então, assim, isso cai no descrédito. Então, eu Sim, sempre e digo, uma outra coisa, o inglês que a gente aprende numa escola tradicional não é um inglês de negócios. Então, muitas vezes você consegue se virar num aeroporto, você consegue se virar num supermercado, no parque da Disney que você vai, por exemplo, mas falar de negócios, o vocabulário é completamente diferente, a postura é completamente diferente. Então, assim, por mais que a pessoa tenha feito um curso tradicional, é importante ela fazer alguma coisa voltada para o mundo de negócios, senão, assim, às vezes eu percebo pessoas que chegam para mim nesses preparatórios para entrevista e que eles têm dificuldade, inclusive, de falar sobre o que eles fazem em português, porque o discurso não está nem estruturado na cabeça deles em português, que dirá em inglês. Então, assim, essa preparação ela não é feita um dia antes da entrevista, ela realmente tem que ser um processo, você tem que saber falar dos seus projetos, você tem que saber falar das suas tarefas do dia a dia, você tem que, enfim, saber descrever aquilo que você faz em inglês, e não é o inglês da escola tradicional que vai te ajudar com isso. É uma coisa muito mais específica e muito mais focada. nossa, concordo plenamente, e assim, mesmo, principalmente no português, e tanto no português quanto no inglês, você tem que ter o que é que você faz, e eu sempre brinco com eles, que é qual a sua missão profissional na Terra? Por que que você está aqui? O que que você quer? Qual que é a sua carreira? O que que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Então, ter esse domínio é muito importante, porque a pessoa sente segurança em você e do outro lado. Principalmente se você tiver que fazer uma interação com outros países, com outras culturas. Então, assim, ter esse domínio é o principal. E aí É. a gente sempre fala o seguinte, que... Ai, desculpa, eu te cortei. Não, imagina, eu ia só acrescentar uma história até curiosa, né, se não engraçada. Eu, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava para uma empresa, eu trabalhava na área de gerência de projeto. Eu não era vendedora, mas por conta do inglês, eu era levada nas reuniões que era para conseguir transmitir segurança para os clientes potenciais, né, para os leads que eles estavam buscando naquele momento, e conseguir fechar o negócio. Então, sim, você saber falar com desenvoltura, com segurança sobre aquilo que você faz, e no caso, principalmente quando você está vendendo um produto, é super importante para o outro lado, como você falou, se sentir seguro e falar, não, essa pessoa está falando a minha língua, ela, literalmente, né? Ela É, entende o que eu estou falando, ela entende as minhas necessidades, é com essa pessoa que eu vou fechar o negócio. Então, é extremamente importante. bacana. E aí me vem uma coisa muito interessante que muitos deles falam para mim, comentam. Nossa, eu tenho muita dificuldade de aprender. Já fiz cursos durante a minha vida toda e não consegue, parece que não entra na minha cabeça. Eu creio que hoje, assim, ainda mais que a educação está muito diferente, muito
avançado, será que todo mundo precisa aprender da mesma forma? De jeito nenhum. Eu até brinco que os alunos que chegam até mim com dificuldade, não, olha, é minha última tentativa, eu falo, pode vir, porque vai ser a última que você vai realmente precisar. As pessoas trazem muito aquela memória da escola tradicional, né? Então todo mundo ia para o curso, 10, 15 alunos, a professora falava, você fazia o exercício, se você tinha alguma dificuldade maior, ou por vergonha, o que quer que seja, não era nem às vezes com o inglês, você travava, você não se desenvolvia. Então a pessoa vem com aquela memória e fala, eu tenho dificuldade, eu não aprendo inglês, eu não consigo, é difícil, eu não gosto. Né? Aí já vira um não gostar, a gente costuma não gostar daquilo que a gente não sabe fazer, né? E hoje em dia é completamente diferente. Eu brinco falando de mim, né? Da minha experiência como professora, que não é a minha metodologia, é a metodologia do aluno. É entender o que funciona para aquele aluno. Tenho alunos que são visuais, então é importante que eu escreva, é importante que ele escreva. Eu tenho alunos que eles gostam de escutar, que eles aprendem meio que on the job, né? Na hora, na prática. Tenho alunos que são teóricos, que precisam entender a gramática. Então, eu acho que, acima de tudo, é a gente entender o que funciona para aquela pessoa. Não adianta eu chegar com a minha metodologia e falar, nossa, minha metodologia é melhor. Não, a metodologia melhor é aquela que você aprende. Então, assim, eu sempre pergunto no começo, como é que você estudou, qual foi a sua experiência com os cursos que você já fez, o que funcionou e o que deixou de funcionar. Uma outra coisa que eu acho muito importante é que, muitas vezes, em cursos, né, em aulas, as pessoas não focam em escrever, por exemplo, elas focam muito mais na conversação, deixam de focar um pouco na teoria, e eu acho extremamente importante a gente focar em todas as habilidades, né? Vou perder tempo escrevendo na aula? Vai, porque na hora que você precisa escrever um e-mail, você não consegue. Então, é muito, né? O recrutador falou: olha, tá aqui você recebeu um feedback, você tem que escrever um e-mail de agradecimento, você não consegue, porque você não praticou isso. Então, todas as habilidades, elas são importantes para que a gente realmente consiga absorver a informação, né? A gente usa diferentes partes do nosso cérebro quando a gente lê, quando a gente fala, quando a gente escuta, quando a gente escreve. Então, estimular todas essas áreas do nosso cérebro vai ajudar a gente a absorver essa informação de uma maneira muito mais eficaz, muito mais assertiva. Nossa, então, sim, concordo. hoje em dia é completamente diferente. Não precisa ser somente a aula em grupo, existem aulas particulares, existem grupos de leitura, existem aulas de conversação, existe muito conteúdo disponível gratuito, existem aplicativos. E aí, assim, você tem que entender o que funciona para você. A mesma pessoa que, igual eu brinco, igual a gente fazer ginástica, né? Tem gente que precisa de um personal e tem gente que fala, nossa, não, eu vou lá e faço. O que funciona para você? Você aprende sozinho? Se eu te enviar um material, você vai conseguir fazer aquilo? Ou você precisa de um professor que realmente esteja ali, no horário marcado? Vamos? Né? Então, assim, entender qual a melhor estratégia para você, aí sim você vai deslanchar, aí sim você vai ter sucesso. Aí não tem essa do eu tenho dificuldade. Verdade. E aí me faz lembrar também um mito que eu acho que ainda tem muita gente que fala assim, nossa, eu preciso ir para fora para ter um inglês fluente, preciso fazer estudar lá fora, fazer um curso de 3 meses, 6 meses. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, novamente, cada pessoa aprende de uma maneira. No inglês, eu nunca fiz um curso fora para aprender. Tá. Eu sempre eu fui formada aqui no Brasil, me formei com 16 anos e comecei a dar aula. E eu era muito boa, mas eu era extremamente dedicada, sempre fui. Uma outra língua que eu falo, tanto o holandês quanto o alemão, eu aprendi fora, eu aprendi na raça, morando no lugar, mas porque é uma habilidade que eu tenho. Então depende da pessoa, um aluno que é mais teórico, que precisa entender todos os porquês, não adianta você jogar ele aos leões na vida lá, que ele vai ter um pouco mais de dificuldade de aprender. Então, assim, é entender, não é necessário ir para fora, é só assim que você vai aprender. Não é verdade isso. É entender como você aprende para a gente poder traçar um plano e determinar qual a melhor metodologia para você. E hoje em dia, Maria Emília, é tudo tão... Assim, eu tenho alunas hoje que moram nos Estados Unidos, que moram na Inglaterra, na Itália, na Suíça, no Uruguai, recentemente. Então, assim, hoje em dia as distâncias elas estão muito mais curtas. A gente tem acesso a tudo isso
pelo computador. Com certeza. E então, assim, não necessariamente é bacana ir, mas eu acho que quando a pessoa pode ir, ou que tem a possibilidade, não que seja obrigatório, Exato. que ela já saiba falar e que ela já tenha domínio da língua, e não no começo de uma carreira ou no começo do aprendizado, porque senão ela Eu acho que chega pode lá ser e mais difícil, Uhum. Pode ela ser para uma pessoa que é um pouco mais tímida, desculpa te interromper, para uma imagina. pessoa que é mais tímida, por exemplo, você fala: "Olha, vai aprender fora", a pessoa pode ser que trave, chegue lá e não entenda nada e: "Nossa, não quero nem mais ir para aula". Uma pessoa que é mais prática, que é mais, vamos dizer, cara de pau, é mais fácil, pode ser que ela aprenda. Então, assim, não é uma obrigação ir para fora, é entender o que vai funcionar para você. Bacana, muito bacana, e bem interessante, porque eu acho que esse aprendizado e saber esse autoconhecimento e saber o que funciona e o que não funciona, é o primeiro passo, né, Sim, que não e muitas adianta vezes as pessoas não sabem, elas insistem em aprender da mesma maneira, né, é, e aí elas continuam se frustrando. verdade. Assim, a quantidade de recursos que nós temos hoje, são infinitos, É, né, então, é. assim, é questão de que realmente e uma coisa importante que eu vejo, que eu falo para eles tem que praticar diariamente. Não adianta você Sim. comprar pacotes maravilhosos, você fala: "Bom, e o que você tem feito?". "Olha, não tive tempo, dormi em cima do livro", ou então fui assistir o vídeo e não deu certo. Olha, Maria Emília, eu gosto muito de ler, e eu recentemente li alguma coisa que falava assim: "A motivação, ela é bem legal, mas ela não te leva muito longe". Porque você pode acordar o primeiro dia super motivado, você vai lá e estuda bastante. O segundo dia você acorda super motivado, vai lá e estuda. No terceiro: "Ai, hoje eu não dormi bem, então acho que hoje eu vou pular". No quarto: meu chefe me chamou para uma reunião, hoje eu não vou conseguir. Ih, agora meu filho tá doente". E aí, a motivação não serviu de nada. Então o que realmente vai fazer diferença para você é foco, disciplina, resiliência. É você se organizar para entender a importância daquilo e realmente ser consistente. O aluno vira para mim e pergunta: vou conseguir ser fluente em 6 meses?" Eu falo assim: "Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua?". Não é? Porque muitas vezes a gente acaba, sem querer, de uma maneira inconsciente: "Ai, hoje não vai dar e tal". Eu tinha uma aluna que, na primeira aula, ela: "Ai, mas eu tô tão nervosa para a aula", e isso e aquilo. Eu falei assim: "Nossa, calma, para tudo". Falei assim: "Eu sou sua amiga, eu tô aqui do seu lado, eu estou no mesmo time que você. Se você chegar aqui já com esse pensamento de: 'Meu Deus, aula de inglês', não vai a gente não vai fluir. Eu preciso que você chegue aqui com a seguinte mentalidade: 'Nossa, que bom que eu estou fazendo aula de inglês, porque agora eu vou aprender, agora eu vou, conseguir estar cada dia mais perto do meu objetivo final'". Né, então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa aprender e como tudo na vida, selecionar quem são os parceiros corretos que vão ajudar a gente nessa jornada. Com Não fazer as certeza, mesmas escolhas que já te frustraram antes. com Aquele certeza, modelo não funciona, mas não significa que nenhum vai funcionar para você. verdade. Às vezes eu vejo as pessoas comentando assim: "Não, eu preciso fazer o TOEFL, eu preciso tirar uma certificação, tal". Eu falei: "Espera, no que você trabalha, você exigir dessa certificação em inglês? Se sim, ok, se não, você tem que participar e fazer com que as pessoas te entendam, certo?". E para muitas pessoas que já têm o inglês que é fluente, eu digo: "Olha, cuidado, que assim, por mais que você tenha certeza que seu inglês é fluente, será que de vez em quando fazer uma revisão, verificar se você não pode, se não está tendo erro de concordância, ou então você entrou naquele módulo automático que você não percebe mais que você está repetindo sempre as mesmas palavras, que está faltando vocabulário", né, que eu Uhum, acho que uhum, isso também é você investir um pouco na sua carreira, naquilo que você precisa. uhum, uhum. Não, com certeza. E às vezes existem aqueles vícios de linguagem que a gente traz também, e coisas muito pequenas, dependendo de
como elas são colocadas na reunião, você pode mudar completamente o significado do que você está falando, você pode se tornar uma pessoa quase que agressiva. Então, exemplo, se você usar, it grew too much, cresceu too much. Esse too, ele dá uma conotação de ser algo quase, cresceu mais do que devia, quando na verdade você quer dizer so much, cresceu muito. Então, assim, às vezes uma palavrinha muda completamente o significado e o sentido daquilo que você está querendo falar. Eu já tive histórias de alunos assim, falando, nossa, eu falei isso, e a reunião inteira parou, e ficou todo mundo olhando para mim, e eu não sabia o que era. Então, com certeza, a gente precisa estar sempre se atualizando, não importa em que área da vida, a gente nunca para de aprender. Eu brinco que até eu continuo estudando sempre, eu amo estudar, eu amo ler, e o meu estudo não é, a minha leitura não é, vou ler um livro, eu entendi tudo. Não, é pegar aquela expressão que eu falo, nossa, eu entendi, mas eu não usaria essa expressão, eu quero anotar essa expressão que eu quero começar a usar mais. Então, a gente não pode parar, porque se a gente ficar estagnado, a gente... É verdade. Enfim, perde todo o propósito, né? É, verdade. E aí, a gente caminhando para as entrevistas, né, nas preparações das entrevistas. Então, é muito mais fácil quando você tem uma pessoa do outro lado que você está conversando. Então, eu sempre digo para eles, é uma troca, é uma conversa, assim como a empresa está entrevistando você, você também está entrevistando a empresa, né? Então, assim, qual é o propósito, quais são os principais gaps que você tem? É importante você saber, até para você poder amenizar isso no processo da entrevista, né? Uhum. Com certeza. Pode falar. Não, é aquilo que eu falei, né? O primeiro passo é a gente não deixar para a última hora, para começar a se preparar. Eu acho que uma coisa muito importante também é a gente entender qual que é a demanda daquela vaga. Então, por exemplo, às vezes uma vaga de TI, eu vejo muito pessoal de TI, eles têm um vocabulário super extenso, mas eles não conseguem se comunicar oralmente. Tá, será que eles precisam dessa comunicação para... O seu vídeo está travando para mim, eu não sei se ele está travando em geral. Ok. Bom, ok. Então, o pessoal de TI, que eles têm um vocabulário extremamente extenso, mas chega na hora da comunicação oral, eles se atrapalham. Mas será que um tipo de vaga que precisa de comunicação oral? Será que é um tipo de vaga que precisa de uma comunicação escrita? Então, eu acho que você entender quais são os requisitos daquela vaga também é muito importante, para você conseguir entender de você mesmo o que você precisa desenvolver. Poxa, para aquela vaga eu vou realmente precisar fazer muitas apresentações. Eu estou preparado para isso? Sim ou não? E isso você consegue, inclusive, conversar com o seu recrutador, né? Olha, eu não consigo ainda me comunicar de uma maneira espontânea e fluente, mas estou fazendo já aulas, é um plano meu e estou me preparando para desenvolver essa habilidade, enfim, e conseguir ter a minha performance adequada dentro dessa vaga. Então, eu acho que entender os requisitos da vaga são muito importantes. Quando a gente está se preparando para uma entrevista, eu acho super importante a gente pegar o nosso currículo e montar a nossa historinha, aquilo que eu tinha falado no começo. Às vezes a pessoa não tem nem a história formada em português. Então, eu pego muito pessoal de exatas que às vezes se atrapalha na comunicação em qualquer língua. Então, calma, vamos lá. Me conta o que você fez. Vamos trabalhar com bullet points, né? Com palavras-chave para você conseguir na hora lembrar do que você precisa falar. Quais são os verbos que você utiliza para descrever as suas tarefas, né? E aí eu sempre falo, lembre do passado, quando você for descrever as suas atividades anteriores, então estude o Simple Past, estude o Simple Present, que você vai falar do seu presente, do que você está desenvolvendo hoje, e aprenda a falar do futuro, que com certeza em algum momento vai virar quais são os seus planos, enfim. Então são esses 3 tempos verbais que são muito importantes a gente revisar antes da entrevista. Tempo verbal, vocabulário adequado, né, para a gente conseguir descrever o que a gente faz e ir criando essa historinha, que muitas vezes as pessoas não têm ela nem em português. Então é muito importante a gente criar, para não chegar na hora, né? Às vezes eu pego umas histórias assim, tão desconexas, eu falo assim, calma, fala em ordem cronológica, faz esse exercício. Então eu acho que senão a pessoa que está te entrevistando fica completamente perdida.
Então é muito importante a gente ter, sim, uma visão de fora, alguém que vai ser crítico e falar: olha, isso não tá bom, isso você precisa melhorar. E isso me faz lembrar também, são muitas vezes os profissionais que estão muito ligados à cúpula da empresa, que tem que fazer apresentações de resultados, tudo isso. Então, muitas vezes, no processo final, eles são convidados a fazer uma apresentação, onde eles têm que apresentar um case, resolver um case e apresentar para essas pessoas que vão decidir pela contratação deles, que muitas vezes são 3, 4, 5 pessoas. E aí eles vêm, puxa, agora tem que fazer essa apresentação e tem que ser uma apresentação em inglês. Eu falei, pera um pouco, vamos lá, você domina o inglês, não domina? Domino. Então, aí assim, a apresentação é o que é que eles estão te perguntando, o que é que você vai responder e para quem você vai responder ao mesmo tempo. Você teria alguma dica a mais quando é mais de uma pessoa para fazer essa apresentação? Para quem você vai Olha, fazer a apresentação? primeiro de tudo, eu acho que, o falar inglês, assim como a gente falou, falar inglês, para o dia a dia é um inglês diferente do inglês de negócios. Na minha visão, você falar inglês não significa que você vai apresentar bem em inglês, porque são habilidades diferentes. Então a gente Tá? precisa ter uma habilidade muito grande de organizar aquela informação, de pensar como a gente vai passar aquela informação para que as pessoas consigam entender, né? Vai ser uma ordem cronológica, como é que a gente vai estruturar aquilo? Então são habilidades diferentes e são preparações diferentes. Quando a gente tem mais de uma pessoa, eu acho que hoje em dia uma dica que eu dei para uma aluna uma vez que estava se preparando para uma entrevista, não, desculpa, para uma apresentação, e eram várias pessoas, ela falou assim: nossa, mas eu tenho medo de, por exemplo, não entender o que as pessoas vão perguntar para mim. Eu falei assim: então já logo no começo da apresentação você fala, as perguntas podem ser todas feitas na caixinha de comentários. Porque aí você não fica com aquele receio de talvez não entender o inglês da pessoa. Ela está ali escrita, é mais fácil. Né? Então, existem sim algumas dicas que eu gosto de dar sempre nos meus cursos, enfim, para, ok, com base nisso, né, esse é o problema, como é que a gente Tá. consegue encontrar uma solução? Então, eu acho que essa é uma boa dica, pedir para que as pessoas escrevam as perguntas, né? Isso claramente só funciona quando é uma reunião à distância. Uma reunião pessoal, eu acho que talvez, se o inglês já é uma coisa que não está tão tranquilo para a pessoa, deixa as perguntas para o final, já avisa logo no começo, olha, as perguntas vão ser feitas todas no final, que assim você não perde a sua linha de raciocínio, você começa e termina a sua apresentação. Então, acho que isso para apresentação presencial pode ser uma boa dica. Ajuda pedir, já colocar alguns parâmetros, algumas regras, né, na apresentação, até para ele também não se Exato. perder. Exatamente, exatamente. E aí tudo vai depender do o que é difícil para você, né? É o entender, é o falar de uma maneira espontânea, né? É entender qual que é a dificuldade da pessoa para a gente pensar em como que a gente consegue contornar isso. Por isso que eu digo para ele, se você está pensando em fazer uma transição entre empresas, e você tem essa questão do inglês, procure já começar a se preparar antes, pensando Uhum. nisso, antes de começar a procurar, correto? Exato, exato. Com certeza, isso é fundamental. Isso é fundamental. E é como você falou, dependendo do profissional que você escolher para trabalhar com você, vai ser muito mais do que uma aula de inglês. Vai ser uma preparação para você se comunicar, né? E isso, às vezes, são habilidades que a pessoa não tem nem em português, e ela começa a criar estratégias para que ela consiga fazer uma comunicação mais adequada no inglês, e ela acaba levando isso até para o português. Então, é que nem a gente estava falando, é continuar se desenvolvendo sempre. Porque ficar no mesmo lugar e achar que lá na frente isso vai ser suficiente, não vai, com certeza É, não vai. eu acredito que a gente tem que se abastecer de mais conteúdo, de mais conhecimento o tempo todo, né? O Até tempo por... inteiro. Eu vi, inclusive, um post que você fez hoje, uma pesquisa, e perguntando: você continua se desenvolvendo? Você vai atrás de mais conhecimento? Porque acho que isso em qualquer área, né? E o inglês não é diferente. Se a gente achar que aquilo que a gente tem
tinha lá atrás, que a gente construiu lá atrás, é suficiente para hoje? Não é. Porque hoje em dia você compete com pessoas que são nativas, você compete com pessoas que têm experiências completamente diferentes das suas, que já trabalharam com estrangeiros, então a competição hoje está cada vez maior. Não dá para a gente ficar no mesmo lugar e achar que vai ser suficiente. A gente tem que continuar se desenvolvendo sempre. Eu diria que eu faço uma comparação que é mais ou menos quando você sai da faculdade, você tem um aprendizado, você começa a colocar em prática, e à medida que você vai se desenvolvendo naquela carreira, você tem que ter mais conhecimentos, né? E em inglês, eu diria que também é a mesma coisa. Nossa, com certeza, com certeza. É continuar se desenvolvendo. E é que nem eu te falei, não é só o inglês tradicional da escolinha que você aprende. Hoje em dia é muito mais. É você diariamente discutir e falar sobre assuntos que são pertinentes à sua área de trabalho. Os estímulos têm que ser diferentes. Não adianta a gente só focar em conversa. Não, mas eu estou fazendo aula de conversação. Eu conversei hoje, eu ofereci um feedback para um aluno que fez um teste, a empresa me contrata para fazer avaliação, e ele teve basicamente o mesmo resultado de há 2 anos atrás. Ele, nossa, mas eu estou fazendo aula, ok, me conta um pouco da sua aula. Não, a gente foca em conversação. Eu falo, mas só conversar não é suficiente. Se você realmente não procurar expandir em todas as áreas que compõem a formação, né, da linguagem dentro de você, você não vai ter um resultado diferente. Então, continuar assim se desenvolvendo e tendo uma visão um pouco mais ampla do que é falar inglês. Não é só aquela aula chata de inglês. É você realmente falar sobre coisas pertinentes à sua área de trabalho, é você realmente conseguir conversar sobre o seu dia a dia, você conseguir fazer uma apresentação, explicar um gráfico, se subiu, se desceu aquele número. Então, assim, é muito mais amplo do que aquele inglês tradicional, aquela memória ruim que muita gente traz lá de trás de tenho dificuldade, não consigo aprender inglês. É quando você tira isso da sua frente, que tem dificuldade, não consigo falar inglês, e começa a praticar, é um trabalho que você vai trazendo muito mais conteúdo e você vai tirando essas amarras que te prendem aí, que você está perdendo muito tempo, né? Exatamente. E vou te falar assim, eu já trabalhei com pessoas com diversos transtornos, inclusive TDAH, ansiedade, com um monte de coisa, que chegam na aula assim completamente travados, e calma, calma, existem maneiras, existem estratégias, a gente consegue entender o que funciona para você, né? Não adianta, não existe a fórmula de bolo que, olha, aqui funciona para todo mundo. Não funciona. É a gente entendendo caso a caso como aquela pessoa aprende, porque capaz todo mundo é. A gente só precisa identificar de qual maneira a gente consegue Qual a chegar melhor maneira, ali. né? Exato, é o que você falou, tem a amarra? Qual é a amarra? É uma amarra emocional? É uma amarra neurológica? Qual que é o problema? Então a partir da identificação do problema, a gente começa a trabalhar na solução. Com certeza. E eu vejo que também depois que as pessoas passam pelo processo seletivo, e muitas vezes falam assim, puxa, mas eu não fui aprovado porque falaram que o meu inglês não era bom. Eu falei, pera, você conversou com a pessoa te entendeu, te respondeu, né? Não existe inglês bom ou ruim. Eu acho que se você começa a colocar tudo na culpa da língua, fica parecendo que aí não funciona mesmo. Então aí você acaba dando um peso muito maior para a situação. Talvez não tenha sido o processo seletivo, ou então não esteja de acordo o perfil da pessoa com a posição. Com certeza. Várias pessoas que eu preparo para entrevistas, eu falo, não vai ser o inglês que vai te impedir de conseguir ser aprovado. O inglês você fala. Muitas vezes é a falta de estrutura no speech da pessoa, né, no discurso da pessoa, ela não consegue de uma maneira cronológica, nem em português, nem em inglês, explicar as atividades dela. Como você falou, às vezes é o perfil, às vezes é a postura, então não necessariamente é o idioma. Salvos aquelas exceções que a pessoa realmente não sabe falar inglês, e aí tudo bem. Mas fora isso, tem vários outros fatores que influenciam também.
Nossa, é muito rico, e eu acho que assim, a gente tem que parar de entrar nessa onda de que tudo eu não sei, ou que eu não posso, ou que é difícil, que acho que existem caminhos totalmente diferentes hoje em dia, muitas possibilidades, muitas coisas a serem feitas para o nosso próprio bem, para a nossa saúde mental, a nossa saúde, a carreira, para ter sucesso realmente. Uhum, uhum. Não, com certeza, você falou em saúde mental, me lembrou novamente, eu sempre falo para os meus alunos, aqui vai ser o momento de você, na verdade, respirar, vai ser o seu break, de todas as do teu estresse de trabalho, a pessoa já passa o dia inteiro super estressada, trabalhando, fazendo 1 milhão de coisas, eu falo: "Quando você chegar aqui, é o momento de você respirar, é o seu momento". Então, é curioso que às vezes a pessoa chega: "Não, porque aconteceu isso", me conta. Eu pego todo o material que eu tinha preparado para ela, eu coloco, assim, de lado, eu falo: "Pode me falar, o que que aconteceu?". E eu começo a conversar com a pessoa, porque não adianta eu querer falar com você se a pessoa tá, por exemplo, assim: "Não, mas eu preciso só responder essa mensagem", então eu falo assim: "Responde". Responde, depois você volta para cá, né. Então esse entendimento também de falar: "Eu não quero ser mais um peso para a pessoa, ai, aula de inglês, não, não". Não, eu quero que a pessoa venha com aquela sensação de: "Ai, que bom, eu vou ter aula agora, eu consigo me desligar um pouco de tudo que está acontecendo". Aí sim Vivenciar, né? Curtir, é uma realmente. experiência positiva. Exato, exato. Chega de estresse mental, a gente já tem suficiente, o inglês não pode ser mais um. É verdade, é verdade. E eu sempre também comento com eles o seguinte, que às vezes o pessoal me pergunta: "Ah, eu faço um MBA ou eu vou para o inglês?" Eu falei: "Espera, então vamos lá, são 2 coisas totalmente diferentes. Os 2 você precisa investir, né. Então por que você investiria no inglês agora e por que você investiria no seu MBA? Qual que é o peso que você vai dar?" "Ah, eu quero Uhum. trabalhar numa multinacional, quero trabalhar no exterior, tal, isso, aquilo". Bom, então você já deu o seu caminho. Então, o que é que você precisa investir agora? Né? E eu falo, esse tem um peso muito grande e não pense você que são 2 anos que você fazendo o curso que você já sai falando. Você vai investir e vai continuar investindo ao longo tempo. Sim. Uhum. Com certeza. Né? E também tem aqueles que aparecem e falam assim: "Não, eu quero ir para o exterior, tal". Ok, você fala inglês? Ah, eu me viro, né. Falou: "Ó, primeiro que você vai participar de um processo seletivo em inglês, você vai ter que demonstrar que realmente você sabe, para aí sim poder participar ou ir para fora, né. Então esse investimento é muito maior e é necessário a longo prazo também, então se a pessoa tem necessidade ou quer ou tem como foco na carreira ir estudar fora ou ir trabalhar fora, é fazer esse investimento a longo prazo. Eu gosto muito da seguinte pergunta: se o inglês não fosse um problema para você, onde você estaria hoje? Nossa, Bárbara. Você teria um cargo diferente? Você teria uma remuneração diferente? Você estaria em outra empresa? Entende? Porque tudo isso faz diferença. Se o inglês não fosse limitante para você, será que você não estaria numa posição completamente diferente hoje? Você seria, um diretor e não um gerente? Você poderia participar do processo seletivo para ir para fora? Então é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se o inglês não te limitasse, onde você estaria? E se a resposta for em algum lugar diferente do que eu estou hoje, é hora de você focar no seu inglês. Com certeza. Nossa, Thaís, é muito rico, ficaria conversando com você aqui muitas horas, porque acho que tem muitas questões, muitas coisas Com certeza. interessantes e importantes, né. Para Uhum. fechar, que dicas você deixaria para os nossos ouvintes participantes? Bom, eu acho que a primeira dica é aquela que a gente já tem trazido aqui ao longo da conversa inteira, que é: não deixa para estudar inglês quando você precisar. Comece a se preparar antes disso, acho que é a primeira dica. A segunda dica é: não se limite pela sua experiência passada. Hoje em dia existem muitas técnicas, muitas estratégias diferentes para a gente aprender. Então, aquilo que foi ruim e não funcionou para você não precisa, se repetir.
tenha do seu lado um profissional que realmente tenha a capacidade de entender quais são as suas necessidades e não coloque as dele acima da sua, né? Então, não trabalhar com a metodologia do meu professor ou da minha professora, e sim a metodologia que funciona para o seu cliente. E com relação ao currículo, tenha certeza que uma segunda pessoa, preferencialmente um profissional, faça uma revisão desse currículo, ou faça a versão desse currículo em inglês, porque uma visão de fora, como absolutamente tudo na nossa vida, é sempre muito valiosa. Então, ter alguém que está acostumado a lidar com isso pode ser muito interessante para você e pode fazer a diferença na hora que o recrutador pegar, né, o teu currículo e falar, nossa, isso aqui é rápido de ler, ele é interessante, eu não gasto muito tempo, e ele vai bater o olho e ter acesso às informações que para ele são relevantes. Então, acho que são as dicas mais importantes. Nossa, fascinante. Muito obrigada pela sua participação, Thaís. Obrigada a você, parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação. Eu realmente admiro muito a forma que você se dedica aos seus clientes. Sempre que eu tenho acesso a algum deles, é muito bacana ver como você muito obrigada. Realmente investe neles e entende a necessidade deles e consegue fazê-los sair do ponto A e chegar cada vez mais próximo ao ponto B, que é o de destino deles. É muito gratificante, e eu mesmo digo para você, que eu admiro muito o seu trabalho, vejo quanto você traz sempre metodologias novas, técnicas novas, e aquela questão de entender realmente a necessidade de cada um e apoiar ele fazer essa transição, chegar onde ele quer. Isso é muito importante. Né? Sim, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada.